Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Pois é, nós estamos aqui para mais uma aula. Assim como vocês estão tendo atividade de vocês da escola em casa, nós também não podemos deixar nossa atividade, nosso alimento espiritual, que é conhecer da palavra do Senhor. E hoje nós temos a convidada, uma prof especial, que é a prof Cláudia, que vai vir trazer a lição número 4 para vocês. Oi, Cláudia. Olá, tudo bem? Tudo bem? Que bom, graças a Deus. Estamos Amém. aqui na nossa aula, né, agora. Vamos lá, criançada. Vamos prestar atenção na aula da prof. Cláudia. Ok. Então, vamos lá. Nós estamos estudando Provérbios, o livro de Provérbios. E hoje a nossa aula é sobre boas companhias, ou seja, amizades que nós temos durante a nossa vida, que nós encontramos e que muitas delas nós levamos para a vida toda. Né? E só que também a gente tem que saber escolher essas companhias, porque no meio do caminho nós temos que pessoas que vão tentar nos desviar desses caminhos bons, né? Que vão querer nos dar conselhos ruins. Então nós devemos saber escolher as nossas amizades. E para começar, a gente tem o versículo, né, de Provérbios da nossa lição, que é Provérbios, fala assim: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ou seja, aqui Deus está nos dizendo que pessoas que vão nos trazer conselhos bons, coisas boas para a nossa vida, né? Que não vai fazer com que nós vamos para o pecado, fazer coisas maus, né? Porque se nós nos desviarmos, né, irmos por caminho errado, ir atrás dos conselhos dos maus amigos, nós vamos nos dar mal, né? Então, que vocês estejam escolhendo boas amizades para vocês. Então, e no Provérbios aqui, a gente, na lição de hoje, Deus, na lição fala do rei Davi, que o rei Davi teve uma vida boa, aí teve o Salomão. Salomão também fez grandes coisas, né? Teve várias amizades, fez grandes coisas durante o seu reinado, só que, né, construiu o templo, né, que foi de grande valia para o povo de Israel, mas no meio do caminho ele fez muitas coisas ruins também, porque ele não ouviu os bons conselheiros, né, do seu reino. E ele acabou o quê? Que Deus falou para ele que ele não ia perder o reino dele, porque ele era filho de Davi, mas que o seu filho iria perder esse reino para o servo, né? Que não ia perder tudo, mas ia ficar com alguma coisa, mas bem pequena, por ele ter feito essas coisas ruins, ou seja, ele construiu templos para outros deuses, teve várias mulheres, né? Então ele se desviou do caminho do Senhor. Mas nós sabemos que os conselhos que nós devemos ter não são só de bons amigos. Um dos melhores amigos que a gente tem, que a gente deve obedecer também, são os nossos pais. Então, quando a gente fala assim, sempre nas aulas a gente fala, por favor, obedeçam aos pais, né? Sempre obedeça aos pais, porque os pais sabem com quem e como a gente deve se comportar. Porque dependendo dos amigos, vocês sabem que leva a fazer comportamentos maus. Agora eu quero mostrar uma imagem para vocês que mostram como se comportam os verdadeiros amigos. Né? Olha lá, os verdadeiros amigos, eles sempre querem estar juntos, querem fazer brincadeiras juntos, né? E essas amizades, geralmente, a gente leva para a vida toda, não importa se a gente muda, a gente cresce, casa, a gente sempre vai ter esses amigos perto da gente, assim, a gente sempre vai querer saber o que eles têm, o que eles fazem, e sempre junto com a gente, né?
E em Provérbios 1,15 também está escrito que nós não devemos andar com as pessoas más e que fazem com que nós nos desviemos dos nossos bons costumes. Quais são os nossos bons costumes? Né? Nunca bater no amigo, nunca xingar, nunca brigar, né? Esses são os nossos bons costumes que a gente aprende, tanto em casa como na escola, ter uma boa educação. E já as crianças que não obedecem, que gostam de bater, de xingar, né? De fazer coisas só que não agradam a Deus, né? Não é um bom amigo. Então, se você tem alguma criança assim, você tem que falar como uma criança cristã, uma criança que gosta do outro, que está aprendendo tudo de bom, falar para ele que isso não é bom, que ele tem que mudar o seu comportamento, porque senão vocês estarão cometendo pecado, desviando desses caminhos também, se for fazer coisas más como eles. Então, como eu estava falando de Salomão, lembra? Então, ele teve um filho, só que esse filho dele não se comportou bem. Sabe o que ele fez? Ele, quando assumiu o trono, que ele ia ser coroado rei, né? Deus falou para ele que ele foi ter conselhos. Só que ele tinha os amigos dele e no reino tinha os conselheiros, que eram da época do seu pai. E esses conselheiros eram muito sábios. Então, ele tinha que tentar ouvir esses conselheiros. Mas ele resolveu ouvir os conselhos dos amigos. E o Salomão já tinha feito algumas coisas muito ruins para o povo de Israel, né? Muito más. E os conselheiros falaram para ele que ele tinha que mudar a sua atitude com o povo de Israel, tentar melhorar, né? Ajudar essas pessoas. Mas ele foi até os amigos dele, e os amigos dele, o conselho que eles deram foi que ele fosse pior do que o seu pai, né? Se o seu pai deu chicotada, tomou terras, cobrou mais impostos, que ele fizesse o dobro, né? Então, como ele resolveu obedecer esses conselhos dos amigos, que não foram bons conselhos, ou seja, não eram amigos bons, então o que ele fez? Ele falou que ele ia fazer pior que o pai dele. Ele ia dar o dobro de chicotada, ia tomar as terras. Só que no final, ele não ficou com todo o reino, né? O servo que ficou com o reino foi dividido. Ele ficou com 10 das tribos de Judá e o filho de Salomão ficou apenas com 2. Então, esse foi a maneira que Deus fez para ele, né, por ele não ter obedecido os princípios, de ter ido para o lado ruim, obedecer aos maus conselhos, né, e não obedecer aos conselheiros do rei. Então, ele acabou perdendo, né, saiu perdendo, ou seja, se nós formos para o lado mal, nós só vamos adquirir coisas ruins para a nossa vida. Então, que vocês possam estar sempre buscando o caminho do bem, buscando amizades boas, para que nunca venha a acontecer coisas ruins com vocês. Tá bom? Agora, nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar a nossa escola, né? A nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido aquilo que eu tentei passar para vocês hoje. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este dia, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, com cada uma dessas crianças, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, a cada uma delas, ó Pai, esteja dando saúde, Senhor, cuidando de suas famílias, ó Deus, e que nada de mal, ó Deus, venha acontecer com elas, ó Pai. E que elas possam, ó Pai, realmente
sempre estar buscando amizades boas, ó Deus, que tragam, ó Pai, segurança e conselhos bons a elas, Senhor. Que elas nunca venham a se desviar dos seus caminhos, Senhor, e que sejam crianças obedientes à tua palavra. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém.